Muito boa noite, que a graça e a paz de Jesus seja sobre todos nós aqui, amém? As nossas crianças, eu acho que já desceram, é isso? Mas vamos orar por elas, para que elas tenham um culto abençoado. Se ainda tem alguma aqui para descer, então nós vamos orar agora em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, porque os nossos filhos, as nossas crianças estão aqui nessa noite, e elas estão, Senhor, sendo expostas à Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Elas estão sendo expostas, Deus, à comunhão da igreja. Elas estão sendo expostas, Deus, ao louvor, à adoração. E nós pedimos, Deus, que elas possam crescer com o seu coração, Senhor, inclinado à Tua vontade, e que elas possam ter uma experiência contigo nessa noite. Por isso nós te pedimos, usa cada professora, usa, Deus, cada auxiliar, cada um que estará cooperando no ministério infantil, usa com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Faz dos seus servos, Senhor, vasos que transbordam da Tua presença, e que as nossas crianças sejam tocadas por Ti. Pai, nós oramos em nome de Jesus, cancelando, Deus, todo o intento do acusador, todo o intento do adversário contra as nossas crianças, e nós sobre eles proclamamos a Tua palavra, proclamamos a Tua bênção, proclamamos, Deus, as Tuas bênçãos sobre eles todos os dias, no nome de Jesus, amém. Amém. Então os nossos pequeninos podem estar descendo, aleluia. Você pode sentar, você tem lugar aí para sentar, sente em nome de Jesus. Está sobrando lugar. Glória a Deus. Muito bom a gente estar aqui adorando ao Senhor. Obrigado, irmão. Deus abençoe. A gente, no mês de julho, a gente está com uma série de mensagens que é resistindo aos dias difíceis. Às vezes eu me movimento, faço um ruído aí, vocês não se preocupem. Isso é para eu não me movimentar mesmo, ficar parado. E essa série no mês de julho fala sobre isso, sobre a gente resistir aos dias difíceis, e a gente está usando como texto base ou como orientação bíblica para nós o texto lá de Efésios, né? A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aonde ele vai trazer uma direção, uma orientação sobre a armadura de Deus, amém? Então eu queria só com vocês recapitular o que a gente já falou até aqui, para que, se você estiver hoje pela primeira vez chegando aqui, você possa entender o que está acontecendo. Então na primeira mensagem a gente definiu primeiramente o que são dias difíceis. Porque a gente às vezes pensa que dia difícil pode ser só quando as coisas estão tudo dando errado. E geralmente para nós esses são os dias difíceis, quando as coisas estão dando errado. Mas nem sempre esse é o grande problema. Às vezes está tudo dando certo, e esses dias são dias muito perigosos. A Bíblia raramente vai falar sobre dias difíceis. A Bíblia vai falar sobre o dia mau. E o dia mau é o dia aonde nós estamos sendo distanciados, ou estamos mais distantes do Senhor. A Bíblia fala que haverá um dia, de fato, aonde o Senhor separará o joio do trigo. O que isso quer dizer? Haverá um dia aonde o Senhor vai reunir os seus, e todos aqueles que não andaram com o Senhor, que não temeram o Senhor, que não o reconheceram, esses sim enfrentarão então, naquele grande dia, o dia mau, o dia da ausência de Deus. Então a gente falou o que são dias difíceis. Então a gente falou que às vezes o dia difícil é o dia que está tudo bem, que você está com tudo certinho, mas o seu coração está distante do Senhor. Esse é um dia difícil. Esse é um dia perigoso. Esse é um dia que você tem que ter cuidado a respeito dele. Logo depois, nessa mesma primeira mensagem, falamos sobre uma realidade, que você não tem dúvidas do mundo natural. Você não tem dúvida, se você tocar na pessoa que está do seu lado, tocar na cadeira que você está sentado, você tem a convicção, está tudo aqui, é tudo tangível. Mas, paralelo a isso, existe um mundo espiritual, que os nossos olhos não veem, mas ele está acontecendo. E a nossa atenção precisa ser para ambos. A nossa atenção precisa ser para essas duas realidades. Então, tanto quanto você trabalha nesse mundo natural, você precisa ter o seu coração
ajustado para perceber que existe um mundo espiritual que está acontecendo e muitas vezes nossos olhos não estão vendo, mas a Bíblia fala sobre isso. E por fim, nós falamos na primeira mensagem que nós temos um adversário que é real. Ele não é uma fábula, não é um mito, não é uma coisa inventada. Ele é um adversário real que trabalha contra a sua vida, trabalha para conquistar a sua mente. Às vezes a gente acha que toda a obra do diabo, toda a obra do adversário está em me colocar uma doença, me fazer quebrar, me fazer ter um prejuízo financeiro, brigar na minha casa. Saiba que o alvo principal do seu adversário é a sua mente. Posteriormente, ele vai tentar roubar, matar e destruir o seu corpo. Mas o alvo principal dele é conquistar a sua mente. É conquistar os seus pensamentos, é deixar que, ao invés de você pensar nas coisas do alto, ao invés de você manter os seus olhos fixos nas promessas de Deus para a sua vida, você começar a pensar só nas coisas terrenas, amar esse mundo, a ponto tal de achar que esse mundo é tudo que você merece e tem direito, quando na verdade Deus nos garante uma eternidade. Então, às vezes a gente pensa e acha, começa a achar que, tudo bem, o pessoal fala aí sobre um adversário, mas ele lá e eu aqui, e só que essa realidade não é bem assim. Você tem um adversário que trabalha contra você e que está comprometido em um vacilo, em um tropeço, ele tripudiar sobre a sua vida. Na segunda mensagem, o irmão Luiz pregou, vamos lá, temos um slide, acho que da segunda mensagem. Segunda mensagem, ele falou a respeito de nós resistir firmes ao dia mau. E ele falou que se repete algumas vezes a ênfase em estarmos firmes. Desde o começo dessa série de mensagens, nós estamos falando que a nossa vida é um campo de batalha. Você já ouviu isso? Amém? Sim ou não? A proposta que o Evangelho nos apresenta é essa, que a nossa vida é um campo de batalha. Mas às vezes a gente acha que nesse campo de batalha nós estamos ávidos ou desesperados para tomar território. Parece que quando a gente fala de batalha, que a grande ênfase aqui do apóstolo Paulo e das Sagradas Escrituras é para que a gente avance e tome território. Quando na verdade a Bíblia vai deixar claro que o Senhor Jesus já conquistou tudo o que havia de ser conquistado, amém? Então você não precisa conquistar mais nada, Jesus já conquistou. Então por que a gente está num campo de batalha? Porque o seu adversário, embora já derrotado, ele ainda tenta tomar aquilo que você já recebeu. Então, na verdade, eu e você estamos vestindo essa armadura de Deus e estamos batalhando para nos manter firmes naquilo que Jesus já conquistou para mim e para você. Amém? Olha que boa notícia. Você não tem que se preocupar em tomar território, porque os territórios já foram tomados pelo Senhor na cruz do Calvário. Agora, o seu adversário, ele está tentando avançar contra você. Ele está tentando tomar aquilo que o Senhor já entregou nas suas mãos. Quando o Senhor diz na sua palavra e garante a mim e a você que nós podemos andar firmes e tementes a Deus, e nós e a nossa casa serviríamos ao Senhor, é isso que o diabo quer tomar de nós. A paz e a convicção de que nós podemos sim servir, nós e a nossa casa podemos servir o Senhor. A convicção de que eu e você podemos andar em paz com Deus. Então, quando foi dito a respeito de estarmos firmes, é estarmos firmes na posição que Jesus nos colocou, amém? Embora o nosso adversário está tentando tomar esse território já nos foi dado por Cristo na cruz do Calvário, não depende da sua habilidade, da minha habilidade, Ele conquistou para nós, amém? E o irmão Luiz avançou na mensagem falando sobre um dos elementos da armadura de Deus, que foi o cinto da verdade. O cinto da verdade, ele naquela noite, ele falou muito bem, que é uma das partes, uma das peças da armadura que sustentava todo o resto da armadura. Ela tinha a responsabilidade de manter firme tanto a couraça como o restante todo, o cinto da verdade. E o cinto da verdade foi muito bem apresentado como o próprio Senhor Jesus, sendo a verdade, sendo aquele que se apresenta como o caminho para mim e para você.
E às vezes nós achamos que basta imitar Jesus. E aqui eu quero fazer um parênteses, talvez pelo menos não um parênteses, mas um alerta para mim e para você. Talvez muitos de nós, e hoje, com esse movimento muito forte que nós temos de treinadores, de coachings, a gente ouviu falar muito, e tem ouvido falar muito sobre estarmos espiritualizados, né? A gente ser um pouco mais espiritualizados. E aí, às vezes, a gente começa a cair no engano que basta imitar Jesus. Basta olhar para Jesus, ver o que Jesus fez, imitar Ele. Quando nós olhamos para o Jesus histórico, eu estou pregando, tá, gente? Eu não estou pregando o que o irmão Luiz pregou, só estou fazendo uma ênfase no que é ter o cinto da verdade, o que é estarmos ajustados pela verdade. Às vezes a gente olha para Jesus e a gente olha para o Jesus histórico e a gente diz, não, Jesus foi alguém que amou o necessitado, que foi abnegado, que abriu mão de si. E eu olho para ele e isso é admirável e eu começo a fazer o que ele fez. E eu começo a imitar Jesus, a imitar as suas atitudes. Só que quando eu e você vamos olhar para o Evangelho faz um convite, não para nós imitarmos Ele, mas o Evangelho faz um convite para nós andarmos nele. E isso é uma diferença muito grande. Uma coisa é você olhar para Jesus, dizer, muito jóia, legal o que Ele faz, e eu não quero me meter, mas eu acho que a gente vai ter que ligar o ar. Pelo menos eu já estou suando aqui, os irmãos, não sei. Mas, de repente, a gente ligar lá no 25, tá tudo certo. Liga, gente. Amém. Pelo menos para não ficar tudo úmido. Então, é importante a gente entender que, mais do que somente olhar para os atos de Jesus e imitá-los, a gente precisa andar em Jesus. Jesus, ele não pode ser somente o meu coach. Jesus tem que ser o meu Senhor, o meu mestre. Amém? Ficou claro isso? E isso é ter a sua vida ajustada pela verdade. É se Jesus não ser só mais um ídolo dos tantos outros ídolos que temos, mas Jesus ser o alvo. Isso é o que ajusta a minha armadura para que eu possa, como um todo, caminhar. E hoje a gente vai falar sobre, pelo menos, eu acho que tem um slide escrito hoje. Aí. Hoje a gente vai tentar avançar da couraça da justiça, calçados com a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha só, a gente tem 5 elementos dessa armadura para a gente falar numa noite. Amém? E eu estou orando a Deus para que eu consiga fazer isso em 30, 40 minutos no máximo. Vocês creem, não? Não, né? Pois é. Ô, Jesus. Mas assim é difícil, né? Bom, qualquer coisa, a culpa é a incredulidade de vocês. Amém? E eu quero começar lendo o texto que nós estamos mencionando desde o primeiro dia, e eu vou ler ele desde o começo, a partir do verso 13. Se pudermos projetar, está aqui. Se você quiser ler aí no seu celular, Efésios capítulo 6, no verso 13 em diante, diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, mais uma vez, essa figura que o apóstolo Paulo apresenta à igreja, ele está apresentando essa figura como de fato algo que a gente precisa vestir, algo que a gente precisa pôr sobre nós. E claro, imaginem que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso.
E estando ele preso, ele usa a figura do soldado, porque ele está preso em casa, e o que tinha na casa dele era um soldado romano o dia inteiro, né, cuidando ele. Então, é muito sugestiva, mas de uma aplicação extraordinária, a figura que o apóstolo Paulo usa, a figura do soldado romano. E ele começa a olhar na vida daquele soldado os elementos que vestiam aquele soldado, e ele começa a olhar para a igreja de Jesus, ele começa a ver que esses elementos, eles precisam estar nas nossas vidas, porém, com uma conotação, agora então, espiritual, e uma aplicação prática na nossa vida de fé. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo usa essa figura da armadura. Amém? Então não adianta a gente fazer em casa um elmo e botar na cabeça, e agora deu, eu orei, eu ungi esse capacete, e agora eu estou... Não é isso, não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando de amuletos, Paulo está falando de uma postura espiritual, de uma postura de prática que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Então, falamos domingo passado sobre o cinto, e agora nós vamos avançamos sobre a couraça da justiça. Quando ele olhava para aquela imagem, ele olhava uma indumentária ali, um colete que protegia, pelo menos, os órgãos vitais, né, com exceção da cabeça, os órgãos vitais daquele soldado. Então, quando Paulo usa a figura sobre essa couraça, ele está justamente dizendo, olha, existe um elemento na nossa vida espiritual que nós precisamos colocar para preservar os nossos órgãos vitais e principalmente o nosso coração. E aqui o que é interessante é que ele vai usar a couraça da justiça. E às vezes a gente pode achar que ele está falando de uma justiça que é o nosso senso ético, ou o nosso valor moral, e sobre justiça, sobre o que é justiça e o que não é justiça, sobre o que é justo e o que não é justo. Mas quando o apóstolo Paulo está falando sobre a couraça da justiça, ele está falando da couraça da justificação em Cristo Jesus, da justiça que foi conquistada não pelos nossos méritos, não pela nossa capacidade de ser bom ou ruim, mas foi conquistada por Jesus. E ele está dizendo, olha, vistam uma couraça que vai proteger você, que vai proteger o coração de vocês, e essa couraça é uma couraça da justificação em Cristo Jesus. O que é a justificação? Imagine que... E não só imagine, mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é santo, que nele não há variação, nele não há erro, e nele habita toda a pureza. E quando nós nascemos em pecado e seguimos pecando no decorrer da nossa vida, tudo que nós não conseguimos nos apresentar é a Deus, porque ele, sendo perfeito, ele não consegue, pelo menos o nosso pecado nos afasta dele. E aí Jesus, o Deus Filho, vem e morre em nosso lugar e nos cobre com a sua justiça. Jesus vem de forma perfeita, paga o preço do pecado, todas as exigências de Deus acerca do pecado são pagas por Jesus, e agora a justiça que temos é a justiça de Jesus. Então, essa couraça que vai preservar o nosso coração, que vai preservar o nosso ser, é a couraça de Jesus, da justiça de Jesus, que foi conquistada na cruz, para mim e para você. Pastor, o que isso tem a ver no nosso dia a dia, na nossa prática? Qual a aplicação disso na minha vida? Significa muitas vezes saber, eu tenho certeza que a gente aqui, muitos de nós, ou a maioria de nós, ou a totalidade de nós aqui, ainda pecamos. Sim ou não? Não precisa nem levantar a mão, mas você peca. Se você não sabia disso, e isso é uma novidade para você, pois bem, você é um pecador. A grande questão é que hoje você tem um Senhor que perdoa os seus pecados, que tem misericórdia de mim e de você. A grande questão é que hoje nós podemos nos arrepender. O pecado não mais nos domina, ele não é mais uma prisão que nos trancafia, de forma que nós não conseguimos sair dela. Jesus rompeu as portas e hoje nós podemos sair do pecado. Amém? E essa é a justiça
que nos foi dada. E às vezes, quando eu e você fazemos coisas que nós não gostaríamos de fazer, não vem sobre o seu coração um senso de inadequação, de incapacidade. Eu tenho certeza que às vezes, quando você faz alguma coisa que você não gostaria de fazer, sobre você vem aquele senso, eu sabia que eu ia fazer isso mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito para mim mesmo. Quando isso não vem de outros, quando você comete alguma coisa que de repente é recorrente na sua vida, alguém chega para você, mas eu não esperava nada diferente de você. Quando o apóstolo Paulo está dizendo para vestir, e saiba que muitas vezes o seu adversário, ele vai usar isso contra você. Ele vai usar as ações externas de pessoas que vão dizer para você, eu não esperava nada diferente, porque você é mau e eu esperava que maldade viesse de você. E também, às vezes, o adversário está trabalhando dentro do seu coração. Quando ninguém sabe, de repente, alguma coisa errada que você fez, mas algo aí dentro começa a dizer para você, é verdade, você não tem jeito, você é deplorável, você é caído mesmo, não tem jeito para você, você não vai para o céu, você não tem nada a ver com Jesus. E aí você começa a ouvir essas coisas, às vezes, dentro de você. Agora, quando Paulo está dizendo, vistam a couraça da justiça, Paulo está dizendo, lembrem-se diariamente que vocês são justificados por Jesus, não é pelos méritos de vocês, não é pela bondade, não é porque vocês são bons ou fizeram alguma coisa boa, mas foi porque Jesus morreu no seu lugar. Foi porque Jesus conquistou a condição de eu e você sermos vistos e ouvidos pelo nosso Deus. Então, quando você começar a tecer críticas sobre você mesmo, vista a couraça da justiça. Não a sua justiça, mas a justiça de Deus, a justiça de Jesus, que foi imputada a você pela fé. Romanos capítulo 8, verso 33 diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando as acusações vierem, lembre quem te justifica. Amém? Avançamos. Outro elemento da armadura de Deus está lá no verso 16, diz assim, verso 15, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A figura aqui, quando o apóstolo Paulo está dizendo que uma das partes dessa armadura é os calçados. Você imagina você estar num campo de batalha de pés descalços. A gente não consegue fazer praticamente nada de pé descalço, né? Você pisa às vezes numa pedrinha te desequilibra por completo, não é verdade? Às vezes você sai, está indo, pisa é um cascalho, é uma coisa bem pequenininha, mas aquilo desestrutura todo o teu corpo. Você pode ter 1,90 m e ser muito bombadão, mas você pisa às vezes num prego, num negócio, Deus já acabou com você, não é assim? E é por isso aqui que a gente vê Paulo usando essa figura, olha, vistam os calçados. E de novo, gente, é legal a gente olhar para a figura que Paulo está lembrando aqui, que é a armadura romana, porque um calçado romano não é que nem a gente usa hoje, que você não tem nem mais cadarço, é só um elástico que você enfia ali o pé e está tudo certo. Mas naquela época, você imagina uma sandália, aonde as tiras ela ia cobrindo até a altura do joelho. Tudo entrelaçado. Você já viu aquelas sandálias que hoje a mulherada está usando novamente? Mas aquilo começou lá. E aquilo cheio de tira amarrado. Você imagina a trombeta tocando, porque o inimigo está atacando. E o soldado levantando, meio assim, tateando. Lá está a minha sandália. E ele botando a sandália e puxando a tira. E para aí, que eu estou amarrando uma tira aqui. E quanto tempo se vai nisso aí? Ele amarrando tira e sai com a sandália toda frouxa. É por isso que o texto está dizendo que nós, na verdade, é uma coisa interessante desse texto, é que a palavra prontidão, ela não tem nada a ver praticamente com o evangelho da paz. E o texto, olha o que ele diz, olha, verso 15 diz assim, tendo os pés calçados com a prontidão. Mas, deixa eu achar de novo,
tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Às vezes a gente acha que a prontidão é do evangelho, mas ele está dizendo, tendo os pés calçados, primeiramente, com essa prontidão. Eu preciso sempre estar calçado, sempre estar pronto. Agora, o texto segue com o evangelho da paz. O que Paulo está querendo dizer? O que eu e você temos que estar sempre calçados, todos os dias? Que tipo de evangelho da paz é esse? Na verdade, o evangelho da paz é o evangelho. E quando ele diz o evangelho da paz, ele está dizendo que é o evangelho, a boa notícia de que nós hoje temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos. Não há mais uma inimizade entre nós e o nosso Criador. Essa inimizade, ela começou lá no pecado do Éden, e ela foi se perpetuando de geração em geração. Mas quando Cristo vem, ele rompe com essa inimizade do homem e Deus, do homem e o seu Criador. E agora, Cristo é a boa notícia. Jesus é o Evangelho. E tendo os nossos pés calçados nessa realidade de que temos paz com Deus, você se move agora, não mais de forma, desequilibrada, porque a qualquer momento você pode tropeçar e cair. Não, você se move agora firme na certeza de que você tem paz com Deus. E você tem paz com Deus não pelo que você faz, mas você tem paz com Deus pelo que Jesus fez. Amém? Quando Paulo está dizendo, olha, tem os pés calçados com o evangelho da paz, olha, o soldado de Deus, ele tem a convicção, e isso vai fazer com que ele se mova com destreza, com habilidade, ele tem a convicção de que há paz com Deus. A Bíblia fala que nós temos um adversário. E a Bíblia fala que a esse adversário nós podemos resistir. Agora, quando o Evangelho não está operando nas nossas vidas, e o pecado está dominando as nossas vidas, significa isso dizer que nós estamos em inimizade com Deus. Imagine que o adversário da humanidade foi criado por Deus. Imagine você ter Satanás como seu adversário, é uma coisa. Mas você ter inimizade com aquele que criou o próprio Satanás é uma coisa totalmente diferente. É por isso que está dizendo, olha, se você quer caminhar com firmeza, tenha os seus pés calçados no Evangelho da Paz. Tenha os seus pés calçados com a boa notícia de que Jesus te reconciliou com Deus. A certeza de ter os pés calçados é a certeza de que nós vamos poder caminhar firmados nele. A gente, tendo os pés calçados com o Evangelho da Paz, a gente pode ficar firme na nossa posição de filhos de Deus. Tem tanto de gente sofrendo carências, tem tanto de gente se vendo e se sentindo abandonado, porque ainda não entendeu que é filho amado, que ainda não entendeu que está reconciliado com Deus, ainda não entendeu que existe um Deus, ainda não entendeu que existe um Deus que o ama, e aí fica desesperado pelo afeto de alguém, pelo abraço de alguém, pela atenção de alguém. E aí essa pessoa que não está vivendo o Evangelho da Paz, que o reconcilia com Deus, essa pessoa, ela é vulnerável. Essa pessoa, ela caminha como quem não tem equilíbrio. É por isso que nós encontramos o apóstolo Paulo ensinando, olha, tem os pés de vocês calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Ter os pés calçados com prontidão é todos os dias. Todo o tempo você precisa estar pronto. Você precisa pregar para você todos os dias a mensagem do Evangelho.
Você precisa lembrar a você mesmo todos os dias que Jesus morreu no seu lugar. Você precisa lembrar a você mesmo todos os dias que Deus te ama. Amém? Todos os dias. Não é na hora da luta, quando você está completamente alheio a qualquer coisa do Senhor, aí vem uma dificuldade, aí você começa, então agora eu vou repregar a mensagem do Evangelho para mim. Não. É tendo os pés calçados todos os dias com a boa nova. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso. É sobre isso. É sobre termos paz com Deus. É sobre eu e você termos paz com Deus. Você crê nisso? Você crê que tem paz com Deus? E você tem paz com Deus não é pelo que você faz. Não acha você que você tem paz com Deus porque você veio no culto hoje. Você tem paz com Deus porque você foi justificado pela fé. Você tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Avançando, outro elemento da armadura é o escudo da fé. O escudo da fé, ele é autoexplicativo, mas por que Paulo coloca esse elemento? E o texto é interessante, porque ele diz, usem, verso 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Paulo apresenta essa nova figura, como nos dizendo que o nosso adversário, ele vai nos atacar. A forma dele tentar tomar território é nos atacando. E é interessante a figura que ele usa, aqui na minha tradução, fala sobre setas inflamadas, mas lá no original do grego, a palavra é flecha. Flecha flamejante, flecha incendiada. E a flecha que está incendiada, ela traz dois prejuízos quando ela atinge o alvo. Primeiro, a lesão que ela causa quando ela atinge, porque é uma flecha pontiaguda, quando crava. Só que como ela está incendiada, ela vai se alastrando. Então o problema não para só ali. Quando cravou, o fogo ainda continua se alastrando. Quando Paulo está dizendo, olha, usem o escudo da fé. E aqui é interessante que Paulo está ensinando uma prática de apologética. Apologética é justamente a defesa da fé. Amém? E aqui Paulo, quase intuitivo a gente entender que Paulo está dizendo que é a fé em Jesus. A fé certa. A fé não certa porque as outras são erradas, mas a fé naquilo que vai produzir preservação e proteção no seu coração. E é de novo interessante, porque o escudo que ele está usando aqui como figura é aquele escudo grandão que os romanos usavam. E que, de fato, quando bem posicionado, não permitia que essas flechas acertassem o corpo do soldado. Ou, quando bem organizado, aqueles escudos impedia que essas flechas não ultrapassassem a primeira fileira dos soldados. Porque o problema não era só a lesão que ela causava, mas é o fogo que ela alastrava depois. O que Paulo está dizendo e está nos tentando perceber aqui é que quando nós estamos nos preservando na fé em Jesus, nós resistimos tanto a essas lesões imediatas, quanto nós resistimos a esse desdobramento posterior do que está acontecendo. Quando o apóstolo Paulo está nos chamando aqui para usar o escudo da fé, ele está dizendo, olha, quando vocês forem atacados, escolham a fé como resposta. A gente tem, e a igreja tem perdido muito espaço
da pregação do Evangelho, a igreja tem se desviado da missão principal, porque nós deixamos de responder com a fé em Jesus. Às vezes nós queremos responder com a nossa ética, nós queremos responder com os nossos achismos, nós deixamos de responder com a fé em Cristo. Às vezes alguém vai chegar e vai dizer para você: olha, eu lembro de uma experiência que eu vivi. No começo da minha conversão, eu fui um crente agente secreto e eu não falava para ninguém que eu estava indo à igreja. E aí um dia eu estava indo, no período inicial da minha conversão, eu fiz um propósito com o Senhor de dedicar um ano inteiro servindo a Ele. E eu ia todas as tardes para a igreja. Eu ainda tinha o privilégio de morar na casa dos meus avós. E aí eu trabalhava pela manhã na ferragem do meu tio. E à tarde eu ia para a igreja, servir lá na igreja, fazer qualquer coisa. Eu ia lá, estou lá para servir. Foi um compromisso que eu fiz com Deus. Eu vou dedicar esse ano inteiro servindo aqui, aprendendo. E aí eu lembro que um desses dias eu estava indo e eu encontrei o meu pai na casa da minha avó, que era caminho para a igreja. E o meu pai era alguém muito com o coração muito endurecido. E não só com o coração muito endurecido, mas ele tinha uma capacidade de despertar algumas coisas muito ruins em mim. E aí eu lembro que de alguma forma ele ficou sabendo que eu estava indo à igreja, que eu estava participando da comunidade da fé. E quando eu passei lá, ele estava todos os meus tios reunidos, minha família. Ele não perdeu a oportunidade e ele começou a me espizinhar, assim, né? Não é espizinhar, a palavra é debochar e querer me humilhar na frente dos outros. Agora virou carola, e aquelas coisas todas, e começou a me bater assim, sabe, com palavras, e agora vai dar todo o dinheiro pro pastor, e papapá, e eu ouvindo aquilo, e aquilo foi, sabe, tomando um lugar de ira no meu coração. E eu me iro, vocês sabiam? Eu sei que vocês não, né? Vocês só falta asa, assim, mas naquela época eu mirava ainda mais, e aquilo tomou um lugar, assim. E eu disse: puxa vida, eu acho que eu vou ter que, né, quebrar a banca aqui de alguma forma. E quando eu fui abrir a boca para falar, talvez tenha sido uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo de Deus. Eu senti no meu coração: não fala, cara. Não responde como qualquer homem natural responderia. E o meu pai era caminhoneiro, além de outras coisas, ele era caminhoneiro. E meu pai fumava e usava um maço de cigarro no ombro. Quem já viu isso, né? Tinha alguns caminhoneiros que usavam aqui. Ele usava o maço de cigarro aqui em cima, assim, né? E ele estava com um maço de cigarro ali, debochando de mim, coisa e tal. E aí eu lembro que eu disse: deixa eu te dizer um negócio do que eu estou vivendo. Sabe esse cigarro que você está aí no seu ombro? Eu posso pegar um desse cigarro, eu posso acender esse cigarro e eu posso fumar ele. Eu posso fazer isso. Só que tem um detalhe: a minha experiência com Jesus está me dando a capacidade de olhar para esse cigarro e dizer não. Aí eu perguntei para ele, eu disse: pai, me diz uma coisa, se eu pegar essa carteira que está no seu ombro e botar fora agora, o que acontece contigo? Você consegue dizer não para isso? E aí eu lembro que ele não respondeu, ninguém mais respondeu, porque a minha experiência com Jesus estava sendo uma experiência de libertação. Nada mais estava me dominando. E aí eu decidi, ao invés de responder naturalmente, dizendo: vai cuidar da tua vida, eu
usei o escudo da fé e eu respondi com a experiência que Jesus estava me dando, uma experiência de libertação. E às vezes nós estamos fechando portas para a pregação do Evangelho nas nossas casas, nas nossas famílias, porque nós queremos responder com aquilo que nós achamos, ou com os nossos valores morais e éticos. Espera lá, Deus te dá um escudo para você responder com a fé que você tem vivido, experimentado em Jesus. Amém? E esse é o escudo que vai apagar essas flechas inflamadas. Quando as pessoas vierem falar alguma coisa, vierem atacar você, você vai responder com fé, não com o que você acha, não com o que você ouviu falar, não com o que a Ana Maria Braga te ensinou a fazer, com o que Jesus diz. Amém? Isso faz toda a diferença. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Jesus não, no deserto lá, Jesus não começou a dizer: não, mas eu sou o filho de Deus, vai-te embora daqui. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é a resposta que eu e você damos. É a palavra de Deus que sai da boca dele. Esse é o escudo que vai permitir que eu e você não venhamos a sucumbir. Logo após, o apóstolo Paulo usa a figura, são as duas últimas figuras, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quando o apóstolo Paulo vai usar a figura do capacete, ele está dizendo, olha, o elmo, a palavra ali no original grego vai falar a respeito do elmo. Ele está dizendo, olha, é isso que vai proteger e preservar ali a sede de comando do teu corpo. Você pode estar com o seu corpo totalmente saudável, se você for atingido na sua cabeça, tudo cai, não é assim? E aí Paulo está dizendo, olha, o capacete que protege você é o capacete da salvação. Agora, o que eu acho interessante nesse texto é que quando nós lemos ele, o verso 17 diz assim, usem o capacete da salvação. É isso que diz aí na sua versão? Sim ou não? Geralmente pelo menos aqui na NVI a palavra usem o capacete da salvação. Só que quando você vai olhar no original, existe uma palavra intercambiável para isso. E é uma palavra que propõe, ao invés de usem no imperativo, naquela atitude de você vai, pega e põe, mas a palavra que mais se adequa a esse texto é recebam o capacete da salvação. E aqui Paulo está dizendo para mim e para você, recebam o capacete da salvação. E por que é o capacete da salvação? Paulo está falando de uma convicção. Paulo aqui não está falando somente de uma salvação que vai acontecer futura, mas Paulo está falando aqui da salvação, o Salvador. Recebam a obra do Salvador. Ponham sobre vocês a obra do Salvador. Qual é a obra do Salvador? A obra do Salvador é a obra de Jesus. E Paulo está dizendo que nós colocamos esse capacete quando nós estamos convictos de que a obra de Jesus é que nos garante a eternidade. O que eu quero dizer, pelo menos é o que eu creio que o texto quer dizer para mim e para você, é que também nós estamos vulneráveis. Quando nós somos aquele tipo de pessoa que acorda de manhã com uma convicção inabalável de que se morresse agora, eu estou agarrado com Jesus. Mas dá 2 minutos, brigou com alguém, a pessoa já se sente, não, se eu morrer agora, eu estou no inferno. E aí ela passa nesse dilema o dia inteiro. O desequilíbrio de convicção.
E aí você pode estar com o seu corpo preparado para enfrentar a vida, mas se a tua mente, ela está pregando essas peças em você, dizendo, olha, ora você está salvo, ora você não está salvo, ora você está com Jesus, ora você não está com Jesus, ora você está andando na vereda da justiça, ora você está agarrado com o capeta, para aí. Isso traz uma insegurança, uma instabilidade em você. É por isso que Paulo está dizendo, olha, recebam esse capacete que garante a vocês a obra do Salvador. De novo, não é pelos nossos méritos, tampouco pelas nossas habilidades, mas é porque Jesus conquistou a eternidade para mim e para você. Alguém que entra numa batalha sem saber o seu objetivo, muito provavelmente é alguém que está fadado à derrota. Se você não sabe o que você está guardando, se você não sabe por que você tem que se manter firme, muito provavelmente você é uma presa vulnerável do seu adversário. Se você não sabe para onde você está caminhando, qualquer caminho serve. É por isso que está dizendo, olha, recebam o capacete da salvação, como quem diz, olha, tem os olhos fixos. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 2, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus, tendo os olhos fixos em Jesus, tendo os olhos fixos no Salvador, tendo os olhos fixos nele. Receba esse capacete que vai fazer com que você mantenha os olhos fixos em Jesus, e aí propostas vão vir, sugestões vão vir, mas você vai dizer, não, eu sei para que eu estou aqui, eu sei para onde eu estou indo, eu sei. Alguns anos atrás, eu e minha esposa, a gente ganhou de presente uma viagem com um desses caras que são famosão aí no Brasil, esses caras de treinamento e coaching, papapá, esses caras aí. A gente ganhou uma viagem, era para Israel, e aí ele era o cara que estava conduzindo isso. Pra vocês terem uma ideia, eu e ela, nós éramos os únicos na caravana inteira que nunca tinham lido nada dele, não tinha assistido uma mensagem daquele cara. Mas de tudo que ele falou, um monte de coisa eu coloquei fora, mas ele falou um negócio que capturou meu coração. Ele, desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi que ele tinha me chamado com um propósito, e eu nunca mais desviei desse propósito, nem para a direita nem para a esquerda. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação que me desvie desse propósito, eu largo, porque eu sei quem me chamou e eu sei para que ele me chamou. Sabe, é o cara que tem uma convicção para onde ele está indo. O capacete da salvação faz isso. Não adianta você acordar de manhã salvo, daqui a 2 minutos se vê como o mais perdido dos perdidos. Deus está te chamando para você ter uma convicção nele, para onde você está indo. Amém? E para encerrar, o apóstolo Paulo, ele usa a figura da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no verso 17. A espada propõe aqui o contra-ataque. Por mais que você esteja com toda a armadura, haverá momentos que você vai precisar contra-atacar. Haverá momentos que você, embora vestido com capacete, com escudo, mas o adversário vai chegar tão perto, que você vai precisar contra-atacar. E aí Paulo diz, olha, quando você for contra-atacar, contra-ataque com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De novo, não contra-ataque com seus valores morais e éticos. Não contra-ataque com as suas mágoas. Tem um monte de gente, aqui não, todo mundo crente, abençoado, mas tem um monte de gente que a gente está deixando de pregar o Evangelho, porque essas pessoas nos feriram no passado. Tem gente que você era para estar orando por ela, mas você não faz isso porque essa pessoa te feriu, essa pessoa te traiu, essa pessoa infligiu dor em você. Aí você não ora por ela.
A gente não diz isso, mas no fundo a gente quer mais é que essa pessoa se lasque. E aí vem o Senhor e diz: não é assim. Contra-ataque com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ah, mas o que a palavra de Deus pode fazer? Se você falar ela da boca para fora, talvez, mas o texto diz que ela é do Espírito. É o Espírito que vivifica essa palavra. Esses dias eu e minha esposa fomos almoçar na casa de uns irmãos. E aí a irmã estava testificando de um momento dramático da vida dela, aonde o pai dela tinha ido embora com uma outra mulher. E aí ela entende da parte do Senhor que ela precisava mandar uma mensagem para essa mulher, liberando perdão sobre essa mulher, liberando uma palavra de bênção sobre essa mulher. E ela fez. E talvez na hora nem tenha tido retorno. Mas os anos passaram. E essa mulher um dia disse para ela: sabe aquela mensagem que você mandou? Aquela mensagem tocou no meu coração. E eu entreguei minha vida para Jesus. E hoje eu sirvo Jesus. Uma adversária que a gente responde com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós falamos nessa noite sobre cada elemento dessa armadura. No domingo que vem nós vamos falar como você veste esses elementos. Mas eu queria orar com você nessa noite. Você precisa tomar uma postura na sua vida. Uma postura espiritual. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo uma geração aonde nós cada vez mais estamos nos acomodando no conforto. A gente vai se buscando lugares de conforto. A gente vem com um culto como esse na expectativa de que esse lugar seja um lugar de conforto para a gente, que a gente ouça alguma coisa que seja assim, sabe, a bala de prata, sabe, aquela arma que vai resolver todos os nossos problemas. Quando na verdade, às vezes o Senhor está nos trazendo para um lugar como esse para confrontar a nossa apostasia, para confrontar a nossa frieza, para confrontar a nossa incredulidade, para confrontar a nossa lentidão em tomar a decisão por Ele. Eu queria nessa noite orar com você. Porque não adianta você saber cada um desses elementos da armadura da fé, saber qual a aplicação dele na sua vida, e na hora de você responder, você meter os pés pelas mãos e brigar e xingar, e não haver distinção nenhuma entre você e o mais incrédulo dos incrédulos. Não adianta a gente ouvir mensagens, mas quando sai por ali, só nega imposto. Quando sai por ali, não paga. Quando sai por ali, mente. Quando sai por ali, faz um monte de coisa errada. Não adianta. Porque esses elementos da armadura nos protegem dos ataques, mas eles precisam ser aplicados. Eles precisam ser aplicados. Quando você for atacado, responda como a palavra sugere que você tem que responder. Quando você se sentir instável, não acha você que é comprando uma coisa nova que a estabilidade virá. Sabe? Eu quero orar com você. Esse não é um lugar para a gente vir. O culto, a comunhão dos salvos aqui, não é um lugar para a gente vir só como quem vem, assiste e vai embora. Ele é um lugar para a gente participar. Tem algo que você tem que trazer nessa noite.
para que esse culto seja completo, tem algo que você precisa entregar. E pera lá, talvez você, no seu coração está pensando aí, o pastor está preparando o terreno para a hora da oferta. Não. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Até porque se Ele tiver o nosso dinheiro, mas não tiver o nosso coração, importa. Ele quer o seu e o meu coração. Porque de tudo que temos, não adianta nada o nosso coração não ser dele. Eu quero te convidar nessa noite a você tomar a decisão na sua vida, viver como um homem e uma mulher espiritual. Viver como um homem e uma mulher que de fato entende para onde está indo e para que foi chamado. Tem gente aqui que não crê que foi salvo ainda. Tem gente aqui que depende do dia. Tem gente aqui que, se eu olhar nos olhos, agarrar pelas orelhas, assim, olhar nos olhos e perguntar: se você morrer hoje, para onde você vai? A pessoa chora e não diz para onde vai. E não é porque é má, porque não sabe. Porque não consegue crer ainda na obra de Jesus. Tem gente que veio aqui nessa noite desesperado. Mas quando você fala com ela, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas por dentro é terra arrasada. Faz as coisas que tem que fazer, se apresenta como alguém que está tentando andar tudo certo, mas por dentro é terra arrasada. Por quê? Porque não consegue vencer os dias difíceis, e os dias difíceis se tornaram todos os dias na sua vida. Existem dias difíceis, mas eles não são todos. E como é que eu sei disso? É por isso que o apóstolo Paulo, e por isso que Deus nos deu essa armadura, para que não sejam todos os dias difíceis. Mas tem gente que está vivendo todos os dias como dias difíceis. E pasmem, está de braço cruzado, olhando, esperando o vento passar. E deixa eu dizer uma coisa para você: não vai passar. Se você não fizer nada, não vai passar. Eu gosto de usar o exemplo do faraó. O faraó, ele recebeu de Moisés um alerta. Cara, Deus diz para mim orar, e vai vir uma praga de rã para esse negócio. E aí veio rã por tudo que é lado. Vocês lembram? Tinha rã em tudo que é lugar, nas camas, nos lugares de mantimento. A Bíblia diz que até onde eles amassavam o pão estava cheio de rã. Consegue conceber isso? Aí a Bíblia diz que Moisés vai lá: faraó, tá ruim, né? Tá ruim, tem rã em tudo que é lugar. Beleza, é só você pedir agora, eu oro a Deus e as rãs vão embora. Qual foi a resposta do faraó? Depois vocês procurem lá. O faraó disse: ore amanhã. Ele preferiu dormir mais uma noite no meio das rãs, ao invés de tomar uma postura. Tem um monte de gente aqui dormindo no meio das rãs e não quer tomar postura, porque está pensando: se eu tomar uma postura, o que eu vou perder? Você não vai perder nada, você já perdeu, meu filho. Porque se Jesus não for o Senhor da tua vida, você já perdeu tudo. Se Jesus não for o Senhor da minha vida, eu já perdi tudo. Porque tudo que eu acumular nessa terra, a Bíblia diz que a traça e a ferrugem vão comer. Coloque-se de pé. A banda de louvor pode vir. Sabe aquela canção que a gente cantou? Eu não sei se eu sei o refrão: te damos honra, te damos glória.
Eu quero orar com você. Eu sei que a gente já passou o horário, eu falei que ia falar em 40 minutos, já estou em 50. Mas você não pode dormir mais uma noite com as rãs. Você não pode deixar tudo como está. Você não pode ser alguém que para os outros está tudo certo, mas aí dentro é alguém vulnerável, frágil, aonde as flechas inflamadas estão atingindo. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para que todos os dias sejam dias difíceis na tua vida. Haverão dias difíceis, mas não são todos. Haverão dias onde eu e você poderemos sentar à mesa e desfrutar da bênção do Senhor. Haverão dias aonde você vai poder dizer: farta-te, ó minha alma. Haverão dias, mas a gente está acostumando com todos os dias como dias difíceis, e o Senhor quer mudar essa história. Feche teus olhos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que chegam num lugar como esse e são como aquela multidão faminta, que o Senhor olha para ela e diz: são ovelhas sem pastor, são errantes, não sabem para onde vão, sofrem porque não entenderam tampouco a sua origem como o seu destino, sofrem porque não entenderam quem os chamou, quem os comprou. São ovelhas sem pastor. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, há corações aqui que são como dessas pessoas que não sabem para onde vão, não sabem o que fazer. Deus, em nome de Jesus, vai ao encontro dessas pessoas nessa noite. Vai ao encontro. Socorre aquele que está perdido. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Em nome de Jesus, socorre-nos. Aquele Deus que tem feito de um tudo para apresentar para os outros que está tudo bem, mas aí no seu interior são pessoas que estão em decadência, que estão vivendo dias difíceis todos os dias. Pai, em nome de Jesus. A Bíblia fala de Pedro que teve uma noite ruim, uma pesca ruim, e o Senhor o chama para pescar mais uma vez. A primeira palavra de Pedro é: Senhor, não está dando nada, nós passamos pescando a noite inteira. Senhor, mas sobre a Tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. E a palavra de Deus diz que quando eles lançaram as redes, houve uma pesca maravilhosa. O dia mau, o dia ruim, o dia difícil tinha passado, e eles estavam desfrutando agora da bênção. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus,